Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você no capítulo 4 de Mateus, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos ver o que Lucas fala, as palavras do evangelista Lucas, capítulo 4 também, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vamos ver o que Marcos diz. Marcos capítulo 1. Só um minutinho. Marcos capítulo 1. Vamos ver a palavra pelo evangelista Marcos, que nos diz assim: glória a Deus. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Eu fiz questão de ler com você aqui esse versículo narrado pelos três evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas. Eles vão dizer a mesma coisa. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Talvez você me pergunta, pastor, onde o senhor quer chegar? Irmãos, deserto é uma palavra que ela não soa muito bem aos ouvidos humanos. Por exemplo, eu estou passando num deserto, fulano está passando no deserto. Então você sempre associa o deserto como algo ruim, algo danoso, prejudicial ao homem, ao ser humano. Porém, porque se o deserto é algo ruim, por que o Espírito de Deus vai conduzir Jesus, direcioná-lo para o deserto, onde 40 dias ele vai permanecer em jejum e oração, em consagração diante do Senhor? Nós precisamos entender que o deserto, por mais que às vezes ele é visto ou encarado de forma negativa, o deserto é um fator primordial para o crescimento e para o nosso elevo espiritual. Você vai ver que o deserto é a escola, o treinamento de Deus. Moisés ele vive 40 anos no palácio, depois ele é tirado do palácio, ele vai para o deserto, onde vai ser treinado 40 anos no deserto. Depois ele volta para o Egito para viver mais 40 anos no deserto, conduzindo a Assembleia dos hebreus. Deserto é uma escola, é onde nós experimentamos e vivenciamos milagres. No segundo estágio de 40 anos de Moisés, ele vai viver no deserto, adquirindo maturidade, treinando o seu temperamento. Depois ele vai ser enviado aos 80 anos para libertar os hebreus do Egito, e ali ele parte com aquele povo para o deserto, e onde ele vai viver até os seus últimos dias. Jesus ele foi levado para o deserto para um período de consagração
João Batista viveu no deserto 30 anos para um tempo de atuação no ministério de pouco mais de 6 meses de atuação ministerial. O deserto é fundamental, meu querido, para o nosso elevo, para o nosso crescimento. O que nós precisamos aprender é encarar o deserto de forma positiva e procurar saber qual o propósito de Deus. Porque o Espírito vai pegar Jesus e conduzi-lo ao deserto de forma aleatória? Não. Havia um propósito. E qual o propósito? Consagração, fortalecimento espiritual. As pessoas, quando elas estão enfrentando o deserto, elas se aproximam mais de Deus. Quando as coisas apertam, né? Israel, toda vez que ele estava vivendo um deserto, vivendo uma escassez, ele corria, aquela nação corria para Deus e se consagrava, né? E obtinha o favor de Deus. Assim é nos nossos dias. Muitas das vezes, quando tudo está bem, a pessoa se acomoda, vai ficar em casa, não preciso ir no templo, não preciso ir na igreja, não preciso orar, não preciso pagar o preço, porque está tudo a mil maravilha. Mas quando as coisas começam a sair do plano e apertar, aí as pessoas às vezes tiram mais um pouco o tempo de consagração, de oração, de leitura da Bíblia. Então o deserto é uma escola de Deus. O deserto serve, é como se o deserto fosse o prumo de Deus para nos colocar no prumo, para tirar toda a tortura, toda a envergadura da nossa vida e nos levasse a uma vida de retidão perante Ele. Então, meu querido, entenda que esse deserto que talvez você está atravessando, Deus, Ele quer, Ele tem um propósito, Ele tem algo de bom nesse deserto para fazer na tua vida. Então, somente creia e aprenda a glorificar a Deus em meio aos vales e os montes, em meio aos desertos e aos mananciais. Em tudo, adore e exalte o nome do Senhor. Jesus foi levado para um propósito, fortalecimento, início de um ministério, preparação ministerial, né? E lá em Mateus vai nos dizer que passando os 40 dias ele teve fome. E aí o inimigo ele vai buscar ocasião para tentar Jesus, né? Colocar Jesus à prova, mas Jesus estava robustecido espiritualmente. Jesus estava fortalecido espiritualmente e ele derrota Satanás. E é essa mensagem que ele quer passar para mim e para você lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês vão enfrentar aflições, ou seja, desertos, mas tende bom ânimo, eu venci. O Senhor está dizendo, no mundo vocês vão enfrentar desertos, mas tende bom ânimo que eu venci Satanás. Vocês também vão vencer Satanás. Porque nós estamos debaixo de uma palavra, as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então não se desespere, não se atemorize, não se acovarde, mas adore o Senhor. Creia que assim como Cristo venceu, Ele garante a minha e a sua vitória, se nós perseverarmos, descansando e crendo que agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Não é mesmo? Que Deus lhe abençoe e tenha um dia de excelência para a glória de Deus. Shalom.